Senhoras e senhores, muito boa noite. É com muita alegria que estamos aqui hoje para mais um congresso de medicina legal com o tema de crimes sexuais e perícia. Estamos reunindo aí nos próximos 3 dias os maiores nomes do cenário jurídico nacional para abordar os temas relacionados aos crimes sexuais. Trazer aí essa abordagem do direito penal voltado para a medicina legal e para as perícias dos crimes sexuais. É um grande prazer recebê-los aqui nesta noite e convidá-los para participar conosco dos nossos próximos 2 dias de evento. É com muita alegria, então, que vamos dar início a mais esse evento da Minas Congressos, que é uma empresa que vocês já conhecem, organizadora aí desses eventos voltados para o seu aperfeiçoamento profissional. E este evento ele é 100% online, 100% gratuito, como tem sido os nossos eventos neste momento de distanciamento social. Então, a Minas Congresso reforça com vocês o compromisso de levar o conteúdo de qualidade, mesmo estando aqui, dessa vez, distantes fisicamente. Esperamos que em breve possamos retornar com os nossos eventos presenciais e poder estar todos juntos como éramos anteriormente. Para dar início às nossas palestras de hoje, quem vem falar com a gente é o Dr. Casé Fortes. Ele vai falar sobre a prevenção e o enfrentamento aos crimes de pedofilia. O Dr. Casé Fortes, que é promotor de justiça de Minas Gerais e engajado internacionalmente com o tema pedofilia. Boa noite, Dr. Casé. Boa noite, Lara. Tudo bem? Tudo bem. É uma grande alegria para a gente tê-lo aqui na abertura deste evento. Para mim é uma honra enorme e tenho certeza que vai ser ótimo. Temos certeza também. Excepcionalmente, na nossa palestra com o Dr. Casé, nós vamos apresentar um modelo diferente do que estamos acostumados por aqui. Vou fazer algumas perguntas para que o Dr. Casé possa esclarecer de uma forma mais dinâmica esse tema com a gente hoje. Tudo bem, doutor? Tudo já é. Ótimo. Então, maravilha. Para a gente começar, eu acho que seria interessante eu te questionar, que é uma grande dúvida dos alunos, essa definição. O que seriam exatamente esses crimes de pedofilia? Pois é, Lara. Veja bem, né? Vamos falar sobre prevenção aos crimes de pedofilia. Né? E a gente está aqui num momento e numa ocasião em que a gente vai tratar de medicina legal. É bom a gente conceituar primeiro o que vem a ser isso, né? Bem, a palavra pedofilia ela é formada etimologicamente por pedos mais filia. Pedos significa criança e filia afinidade, ou amor, interesse, nesse sentido. Quando a gente fala pedofilia, então, literalmente, significa gostar de criança, ter amor por criança. Mas é claro que não é esse significado literal. A palavra pedofilia é usada em 2 contextos com 2 definições diferentes. Tem alguma ligação, mas são diferentes. Então, vamos fazer essa diferenciação que vai facilitar a nossa conversa aqui hoje. Pedofilia, simplesmente, no campo da medicina legal, da psiquiatria, da psicologia, é uma palavra que serve para designar uma das dezenas de parafilias que existem. O que são parafilias? Parafilias são orientações ou atrações sexuais não ortodoxas. Nós temos dezenas delas, como eu disse. A gente tem a necrofilia, atração sexual por pessoas mortas. A riparofilia, atração sexual por pessoas sujas. A síndrome de Pigmalião, atração sexual por estátuas. A zoofilia, atração sexual por animais. O sadismo e o masoquismo, que muitas vezes andam juntos, né? O sadismo, a pessoa ter prazer com o sofrimento alheio, e o masoquismo, a pessoa ter prazer com o sofrimento próprio. E todos esses que eu falei, mais alguns, são exemplos de parafilias. Parafilias são, dentre as parafilias, nós temos a pedofilia, que é a atração sexual por crianças e adolescentes semipúberes ou pré-púberes. Então, essa é a definição de pedofilia, também chamada de pedossexualidade.
para a área clínica, digamos assim, para a medicina legal, para a medicina psiquiátrica, para a psicologia. Agora vamos pegar essa definição, deixar aqui e ver outra definição. Crimes de pedofilia. Crimes de pedofilia são outra coisa. Crimes de pedofilia é uma definição jurídica. O que são os crimes de pedofilia, no final das contas? São todos os delitos de natureza sexual quando cometidos contra a criança e o adolescente. Eles estão definidos no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Por exemplo, o crime de estupro de vulnerável é um crime de pedofilia. O crime de pornografia infantil, seja produzir, ou seja, distribuir gratuitamente, publicar, ter consigo a pornografia infanto-juvenil, é um crime de pedofilia. Favorecimento à prostituição de crianças e adolescentes também é crime de pedofilia. Né? Inclusive, esses crimes de pornografia infantil estão definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Eles vieram aí por intermédio da Lei 11.829, que tive a honra de participar da redação dela, ela foi feita no âmbito da CPI da pedofilia, né? Essa lei da pornografia infantil. E modificou o Estatuto da Criança e do Adolescente, criando alguns tipos penais e agravando outros que já existiam, né, e criando, inclusive, a definição de pornografia infantil. Nesse ponto, se você me permite, sai um pouco aí da pergunta, mas eu gostaria de aproveitar para falar sobre esse recrudescimento, esse aumento do acesso e da produção da pornografia infanto-juvenil. Ou seja, aquelas pessoas que produzem e distribuem e vendem na internet fotos de crianças, de adolescentes sem roupa, praticando sexo, muitas vezes sendo estupradas. Temos fotos e filmes realmente horríveis, envolvendo até estupro de crianças muito pequenas, até mesmo bebês. Existem sites especializados nesse material, sites estes que ganham muito dinheiro com a comercialização desse material criminoso, principalmente através da internet. É evidente que eu não vou mostrar para vocês esse tipo de site, mas são só exemplos que eu vou mostrar aqui, vou inverter a câmera e mostrar para vocês aqui a gente vai conseguir assim. Esse site, ele já foi fechado, né? Ele não está mais... Só um instante. Esse site que está sendo mostrado aqui, ó, ele já foi fechado, ele não é mais, não está mais funcionando, mas ele foi um dos sites que é um exemplo de venda de pornografia infanto-juvenil. Esse também é um site que é um exemplo de venda de pornografia infanto-juvenil. Esse, no caso, especializado em crianças. Aquele que nós mostramos antes, especializado em garotas do sexo feminino, pré-púberes ou semipúberes, de 11 a 13 anos. Esse que nós estamos vendo agora, claro que sem detalhes e com as partes proibidas devidamente escondidas, esse site aí é especializado em crianças. Cada foto dessas corresponde a um lote de imagens que são vendidas pela internet, muitas vezes na internet de superfície mesmo, muitas vezes também usando a dark web, para que se possa ganhar dinheiro com a exibição dessas fotos, né? É realmente assustador, né, doutor? Pegando um gancho nessa sua fala, a gente consegue fazer uma diferenciação assim do crime de pedofilia para o distúrbio de comportamento, a pedofilia enquanto distúrbio de comportamento? Sim, é importante fazer essa definição porque muita gente tem essa dúvida. Uma definição, o distúrbio de comportamento sexual, digamos assim, o nome é parafilia. A parafilia, pedofilia ou pedossexualidade ou pederose são sinônimos.
né, é uma definição da área clínica, da medicina. Os crimes de pedofilia são uma definição jurídica, ou seja, são os crimes definidos no Código Penal, definidos no Estatuto da Criança e Adolescente, de natureza sexual, quando tem como vítima uma criança ou adolescente. Aí a gente chama esse conjunto de delitos de crime de pedofilia. Desde 2008, eu e muitas outras pessoas trabalhamos na CPI da pedofilia e também participamos do movimento Todos contra a Pedofilia, que se refere exatamente aos crimes de pedofilia. Quando a gente fala todos contra a pedofilia, nós não estamos falando em relação à parafilia, estamos falando em relação aos crimes de pedofilia. Ou seja, quando se diz todos contra a pedofilia, a gente quer dizer todos contra o abuso sexual, exploração sexual, estupro de vulnerável, pornografia infanto-juvenil, prostituição de crianças e adolescentes, tráfico de crianças e adolescentes para fins sexuais e tantos outros delitos que existem dessa natureza. Né? Eu até aproveito a oportunidade para mostrar para vocês, esse aqui é o livro que eu escrevi sobre esse assunto. Eu gastei um capítulo inteiro para fazer essa explicação, essa diferenciação que eu estou tentando fazer aqui em poucos minutos, mas quem tiver a fim de perguntar um pouco mais sobre isso, eu estou inteiramente às ordens. Se hoje não for possível a gente responder isso no decorrer da nossa conversa, por favor, entrem no meu site do YouTube, está lá, Casinha Fortes, Todos contra a Pedofilia, mandem sua pergunta que eu respondo, viu? E lá também a gente tem uns vídeos mais extensos que buscam responder a essa e a outras perguntas também. Realmente é um tema que desperta assim, esse interesse, esse debate aí, para tirar as dúvidas. Eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso. E aproveitando um questionamento também que muitas pessoas se fazem nesse período de isolamento social, é possível fazer uma associação do aumento do número de casos ou de um maior risco da ocorrência dos crimes de pedofilia em virtude desse isolamento social? Sim, nós tivemos já algumas estatísticas já mostraram, não só no Brasil, mas também na Europa, nos Estados Unidos, que houve um aumento do acesso à pornografia infantil durante a pandemia. Houve também um aumento do assédio a crianças e adolescentes. E vale lembrar que assediar uma criança, ou seja, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a pessoa com até 12 anos de idade. Assediar sexualmente uma criança, fazer uma proposta sexual para uma criança, por si só, já configura um crime também. Né? Esses crimes aumentaram, eles cresceram durante a pandemia. Entretanto, a gente percebeu também um fenômeno que os delitos que normalmente não são praticados através da internet, tivemos uma diminuição das notificações, ou seja, das informações, das denúncias de crimes de pedofilia, abuso sexual intrafamiliar, aquele crime que acontece ali dentro de casa, né? O estupro em geral, seja o estupro simplesmente ou o estupro de vulnerável, né? Outros delitos de natureza sexual, o número de denúncias foi menor. Eu e muitas outras pessoas com as quais eu conversei, nós acreditamos que esse número caiu não porque tenham acontecido menos crimes. Talvez dentro de casa, com as pessoas trancadas ali, impedidas de ter contato com outras por causa da pandemia, talvez ali tenham acontecido muitos crimes, sim, muitos abusos contra a criança. Entretanto, ficou muito mais difícil ter acesso aos meios, aos canais através dos quais se faz denúncia. Para a criança, por exemplo, o principal canal é a escola. Uma criança que sofre abuso sexual dentro da sua casa, muitas vezes quem percebe isso e quem pode buscar um tratamento, um atendimento para essa criança e da mesma forma uma punição e uma punição para esse criminoso é o professor. Isso é o que a gente tem experimentado aí ao longo dos anos trabalhando com estes casos. E é possível ter algum sinal de confirmação quando existe uma suspeita desses casos de abusos sexuais? Olha,
Essa pergunta é muito importante. Por quê? Antes de responder diretamente isso, é bom falar que é muito difícil para uma criança, adolescente talvez consegue falar a respeito disso, mas é muito difícil para uma criança falar que sofreu abuso sexual, que sofreu exploração sexual, que foi estuprada. Isso é muito doloroso e às vezes a criança não fala porque ela tem medo, ela tem vergonha. A pessoa que praticou isso é uma pessoa próxima a ela, que ela tem sentimentos contraditórios, ela gosta daquela pessoa, respeita aquela pessoa, mas ela tem medo também. Às vezes a criança não fala porque ela não percebe que está sofrendo abuso. Nós temos casos assim, emblemáticos, né, de pessoas famosas que só na idade adulta conseguiram perceber que haviam sofrido abuso e conseguiram falar a respeito disso. Né, porque a criança pequena ela sequer tem um parâmetro para saber o que ela pode achar certo, o que ela pode achar errado em termos de toque, de abuso, de o que é um carinho e o que é um abuso sexual. A criança muitas vezes não sabe isso. Então, como a criança tem essa dificuldade em comunicar, é muito importante que nós saibamos identificar quando uma criança está sofrendo abuso sexual, quando uma criança está sendo explorada sexualmente, né? E tem certas coisas que nós sim podemos observar. A gente pode observar os sintomas comportamentais são aqueles comuns ao trauma. A criança ela se torna arredia, muitas vezes ela começa até a se autoflagelar, é muito comum as crianças e até adolescentes também que se cortam, né? Às vezes até numa tentativa de tornar-se menos atraente para o abusador. As crianças começam a ter um comportamento sexualizado precoce, ou seja, elas têm um comportamento de natureza sexual e que é completamente incompatível com a idade delas, né? Também existem os sintomas físicos, as crianças que têm ferimentos em áreas genitais, esses ferimentos têm que ser muito bem explicados, aquilo tem que ser muito bem esclarecido para se saber como se chegou àquela condição, né? E as crianças às vezes começam a fazer brincadeiras de natureza sexual, brincadeiras que demonstram um conhecimento de sexo inadequado para a idade. Todos esses são sintomas que não são absolutos, mas são indicativos da necessidade de se colocar essa criança sob uma lente de aumento e ela ser recebida, examinada de uma forma mais profunda. Que ela seja ouvida por um psicólogo, por exemplo. Uma coisa interessante é que as crianças, às vezes, conseguem demonstrar que estão sofrendo abuso sexual através de desenhos, né? Eu tenho aqui uns exemplos de desenhos que foram praticados, foram feitos por crianças que sofreram abuso sexual. Você está me ouvindo, Lara? Você está conseguindo ver esses desenhos? Consigo sim. Está meio difícil, né? Mas está dando para visualizar. São desenhos feitos por crianças que sofreram abuso sexual. Tem algumas coisas em comum. Por exemplo, nesses aí, a gente vê que existe um destaque para o órgão sexual, né? Em outros desenhos, a gente vê que a criança desenhou o abusador da forma que ela o enxergava, ou seja, desenhou um monstro, né? Tá difícil às vezes de... outros desenhos, a gente vê que são bem eloquentes, né? A criança desenha um monstro ali. Todos esses desenhos e muitos outros que a gente tem aqui foram examinados por psicólogos e também interpretados pelas próprias crianças, que encontraram ali uma forma de se manifestar, de dizer que estavam sofrendo essa violência sexual e que precisavam de ajuda. Então, resumindo, é nossa responsabilidade prestar muita atenção nas crianças, aos sinais de trauma, aos traumas físicos nas áreas genitais, aos desenhos de natureza sexual, para que nós possamos, talvez, descobrir um abuso sexual que está em andamento.
Doutor Cazé, e nesse sentido é muito importante um movimento como o Todos contra a Pedofilia, né? Acho que é importante a gente falar um pouco. Você poderia falar para a gente o objetivo desse movimento? Sim. Eu, nos últimos 13 anos, praticamente, me envolvi de uma forma muito profunda, né, no movimento Todos contra a Pedofilia, que é um dos que existem, todos são igualmente importantes. Né? Carinho de verdade, proteja nossas crianças, faça bonito. São aquelas campanhas e movimentos, ou como queiram chamar, que têm o objetivo de despertar o interesse pelo assunto, para que a gente se manifeste, para que a gente preste atenção nas crianças, para que a gente faça a denúncia quando a gente sabe de casos de crianças que sofrem abuso ou exploração sexual, para que a gente demonstre o nosso interesse e a nossa atenção. Né? A gente eu vou deixar aqui temos aqui essa cartilha que foi produzida, esse exemplar aqui foi produzido pelo Ministério Público de Minas Gerais. Ela é de distribuição gratuita, ela é formada por um monte de perguntas e respostas que podem ajudar no esclarecimento de questões relativas a crimes de pedofilia, e ela é obtida gratuitamente através da internet. Depois eu posso mandar o link para vocês, mas se a gente procurar cartilha Todos contra a Pedofilia, vamos consegui-la facilmente. E o movimento Todos contra a Pedofilia tem o objetivo de levar informações para a prevenção dos crimes de pedofilia e também para a denúncia daqueles crimes que já aconteceram. Não só para a punição do culpado, do criminoso que pratica esse crime, mas também para atendimento das vítimas. E também é muito importante, e a gente fala muito isso, eu já fiz palestra, acho que nosso país inteiro, é muito importante a nossa manifestação ostensiva. Às vezes uma pessoa usar uma camisa Todos contra a Pedofilia, ou um boné, ou um adesivo, ou principalmente falar desse assunto, já é uma manifestação muito importante. Por quê? Muitas vezes me perguntam como é o perfil de um criminoso pedófilo. E eu respondo com honestidade que eu não posso afirmar. Um criminoso pedófilo pode ser homem, pode ser mulher também. Existem muitas mulheres, sim. Pode ser novo, pode ser mais idoso, pode ser pessoa que estudou, pode ser uma pessoa que não estudou. Ele pode ser rico, pode ser pobre, pode morar na mansão ou pode morar numa favela. O que todos eles têm em comum é que são todos covardes, por isso gostam de estar em contato e ali naquela relação com uma criança. Naquele momento, esse tipo de criminoso, estuprador de crianças, explorador de crianças, ele se sente mais forte, ele se sente mais poderoso, ele se sente maior, ele se sente mais importante. Por isso gosta de estar com uma criança. A partir do momento que nós dizemos para esse criminoso covarde que nós estamos atentos, que nós estamos ali de olho nas nossas crianças, isso inibe a ação dele, porque ele vai pensar 2 ou 3 ou 10 vezes antes de agir. Quando você se manifesta com faça bonito, Todos contra a Pedofilia, carinho de verdade, tanto faz. Quando você se manifesta como sendo uma pessoa que está atenta e disposta a proteger as crianças que estão à sua volta, você está dando um recado muito importante para esse criminoso. A gente está dizendo assim, ó, essas crianças que estão aqui à minha volta, os meus filhos, os meus amigos, os meus vizinhos, os meus alunos, eles não estão abandonados, eles não estão negligenciados. Eles não estão à sua mercê, criminoso. Eles estão sob a nossa proteção e nós vamos cuidar deles, nós vamos fazer de tudo para que não aconteça e se acontecer, nós vamos denunciar e nós vamos fazer o possível para produzir provas e que você pague por esse crime nos termos da lei, o maior rigor possível. Esse é o recado do movimento Todos contra a Pedofilia. Prestar atenção nas crianças e deixar claro que estamos atentos e estamos dispostos a defendê-las. Excelente, excelente, doutor Cazé, é super importante. Só para a gente encerrar, então, eu acho que uma pergunta importante da gente fazer é aquele questionamento: como que os pais podem estar imprimindo aí esse poder sobre as crianças sem extrapolar ali a liberdade, a privacidade da criança? Pode fiscalizar o tablet, o celular, acompanhar o que as crianças estão vendo na internet? Como que funciona isso?
Muito importante você falar disso, Lara, porque nós, pais irresponsáveis, a gente tem uma coisa que chama-se poder familiar, que está definido em lei, que antigamente chamava pátrio poder, hoje mais adequadamente, porque é da mãe e é do pai, ele se chama poder familiar. Nós temos, não é o poder de fiscalizar, mas o dever de fiscalizar e ajudar, estar ali perto, próximo, presente para os nossos filhos. Né? Um pai olhar o celular do seu filho não é invasão de privacidade, não. É cuidado. Não pode existir senha nem proibição para pai e mãe. O menor de 18 anos está sob o poder familiar dos seus pais ou dos seus responsáveis, dos seus guardiães legais. Portanto, essas pessoas têm o dever mesmo de fiscalizar, porque muitas vezes é através do seu celular, do seu computador, da plataforma de jogos, que um criminoso penetra na sua casa e entra em contato com o seu filho, com a sua filha, e vai ali praticar um delito. Muitas pessoas pensam assim, mas como que vai fazer isso? Tem muitas maneiras. Né? Poderia passar aqui horas dando exemplos de modos de se fazer isso. Mas o principal que a gente deve saber é que pai e mãe têm que exercer a educação e a vigilância dos seus filhos. Usar a internet é fundamental. Toda criança deve usar, sim, todo mundo deve usar. Mas é preciso que a gente eduque nossos filhos para que a usem com segurança e com respeito e que a gente vigie também, pelo menos obrigatoriamente até os 18 anos de idade. Maravilhoso. Muito obrigada pelos esclarecimentos, doutor Cazé. Tenho certeza que foi assim, esclarecedor, importante para quem acompanhou aí, tirar essas dúvidas sobre esse tema que é tão importante. Muito obrigada pela sua participação conosco e contamos com você em breve aí nos nossos próximos eventos. Ô, Lara, muito obrigado também. Um abraço para todo mundo. Todo mundo está nos assistindo, todo mundo do Minas Congressos, né? Eu estou à disposição, espero que tenha sido útil alguma informação que a gente pode trazer. Obrigada, doutor Cazé, boa noite. Boa noite.